Que alegria! Esse é o Olhando Podcast, o podcast do canal Olhando para Jesus. Bem-vindo! Paz do Senhor Jesus na sua vida. Esse é o podcast mais amado do Brasil, porque fala de Jesus Cristo de Nazaré. Você sabia que Jesus é a brilhante estrela da manhã? Queridos, ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim, ele é o todo-poderoso e ele em breve voltará. Você sabia? Então, por favor, me dá uma moralzinha aí de você ficar até o final nesse Olhando Podcast, porque tá imperdível. A minha convidada é simplesmente uma mulher cheia do Espírito Santo. Olha, tem muita coisa para você aprender sobre restauração de vidas, sobre superação. Olha, ela é uma mulher que superou muitas dores e hoje tem um ministério forte de mulheres. Então, fica aí comigo até o final. Quer saber do que mais? Se inscreve nesse canal, porque esse canal só fala da presença de Jesus e quando você se inscreve, você me ajuda a continuar essa obra missionária que é o canal Olhando para Jesus. Tendo dito isto, também vá na minha descrição, dá uma conferida aqui embaixo, na minha descrição, a minha descrição está cheia, recheada de novidades. Você sabia que você pode ser membro desse canal? Você pode ajudar, fazer com que essa obra continue? É, isso mesmo. E também pode fazer parte do Devocionais Bíblicos. Eu tenho um grupo de devocionais onde você pode, mulher de Deus, ser alimentada por uma palavra diária. Ah, você vai amar, além do que também pode conferir o link da minha convidada, que é simplesmente maravilhosa. Fora isso, comenta aqui para mim. Eu amo saber de onde você está falando. Você está falando daqui do Brasil mesmo? De outra nação? Que estado você está assistindo Olhando o Podcast? De qual estado? Conta aqui para mim que eu amo responder a todos os comentários que você me manda. Povo de Deus abençoado. Olha, eu vou fazer uma apresentação que é digna dela aqui. Ela, há 7 anos atrás, existe uma reviravolta na vida dessa mulher. Olha só, ela é terapeuta de mulheres, sim, mexe também com tantas coisas maravilhosas sobre espiritualidade, é psicanalista, ela é escritora, mãe de um filho maravilhoso. Eu estou falando da Tatiana Varjão, essa mulher de Deus. Uhul! Ai, que prazer estar aqui Minha hoje. Convidada de honra. Ah, que coisa boa. Eis-me aqui, né? O que a gente pode dizer, o que eu posso dizer? Eis-me aqui para trocar essa experiência, para beber dessa fonte. Aleluia, então, nada como estar olhando para Jesus, né? Oh, que lindo! Amei! Mas é sério, Tati, eu sei que tantas são as demandas e você é uma mulher, né? Uma escritora e palestrante. E eu sei que Deus tem ungido você para esse tempo e é uma alegria para o meu coração, sabe? Receber você aqui, essa mulher que exala a presença do Espírito Santo mesmo. Só em ver a sua atuação mesmo já é uma alegria. Então, eu agradeço. Sinta-se em casa. Obrigada, obrigada. O Olhando Podcast é a sua casa. E nós vamos falar de muitas coisas aqui. Nossa audiência quer saber, né? Eu também quero saber como é que foi essa reviravolta. Essa reviravolta na sua vida, Tati. Porque eu sei, né? Estava vendo... Olha, gente, sabia que ela tem um canal aqui no YouTube? Você vai seguir essa mulher de Deus aqui, Tatiana Varjão, Tati Varjão, lá um canal. E no seu canal eu estava ali observando um testemunho lindo. E você estava falando, olha, teve uma reviravolta na minha vida. Há 7 anos atrás, em média, né? Como é que foi essa reviravolta? Como é que Jesus chegou na vida de Tatiana Varjão? E se houve também alguma situação, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente fala assim, cristão não sofre. Oi! Oh! Oi! Oi! Eu quero que você conte para mim também depois, se existiu alguma situação limítrofe na sua vida, que você fala assim, olha, Andréa, Jesus chegou ali e mudou tudo nessa história da minha vida. Me conta aí, minha amiga. Não por acaso, né? O mês de julho é um mês que sempre me faz refletir. Porque foi exatamente no dia 7 de julho, há 7 anos atrás. Eu coloquei isso, né, nas minhas redes sociais. Há 7 anos atrás, eu tive um encontro com Jesus. Uau. E quando você diz assim, Tati, o que aconteceu para que você se voltasse, né, passasse a olhar para Jesus? Olha... É incrível, Andréa, que eu vim de uma criação que dizia assim, na Bíblia só tem mentira. Nossa. É forte. É forte. É forte. E estudei em colégio católico, mas mesmo assim, eu ouvia isso diariamente. Né? E teve um dia
quando minha mãe foi diagnosticada com câncer raro. Aí nesse dia eu levei ela ao hospital para fazer uma ressonância e na volta para casa ela veio contando toda uma história da infância dela, que eu já tinha ouvido várias vezes, mas eu fiz, por que ela está contando isso de novo? E aí eu fui entendendo sobre o que ela ainda guardava. Uau! Isso foi em 2006. 2006, né? Ao deixá-la em casa, voltei, fui para minha casa e na minha casa eu disse assim, eu não quero isso para mim. Eu não tinha muita noção do que eu estava dizendo, mas assim, eu não quero isso para mim, eu não quero guardar nada, eu não quero guardar mágoa nenhuma comigo. O que eu posso fazer de diferente? E a partir daquele dia, Uau. Acendeu, né, uma chama dentro de mim e 6 anos depois, 2012, eu comecei a ter contato com a parte de desenvolvimento pessoal. Sim. Eu busquei primeiro para mim e lá eu descobri, gente, como eu já faço isso e não me dava conta. E continuei, eu venho de uma trajetória de 33 anos como cirurgiã dentista. Sim. E eu digo que antes eu restaurava dentes. Hoje eu ajudo a restaurar mentes. Eu vi. Eu achei muito bacana você falar isso, essa sua frase, né? Eu tava olhando ali, meu Deus, realmente tudo a ver, né? Restaurava dentes, agora você restaura mentes, meio trocadinho. Né? Exatamente. As coisas que vêm, eu sou bem criativa nessa área, assim, de palavrinhas e frases. Então, quando eu lidei com essa trajetória de minha mãe numa luta contra o câncer durante 14 anos. Nossa. 2000, descobrimos em 2006, 2012, eu comecei a me permitir o autoconhecimento. Mas ainda muito perdida, né? Idolatrava vários deuses, vim de muitas referências religiosas, passei por muitos caminhos. E eu costumo dizer, por isso que hoje eu falo muito da ferida paterna. Porque quando uma mulher carrega uma ferida paterna, seja ela por uma ausência, porque perdeu o pai, por uma perda realmente de morte, ou por uma ausência, porque ela entendeu assim de um abandono, de uma rejeição, qualquer que seja a forma de uma ferida paterna, essa mulher perde um pouco a referência de Deus. E ela começa a buscar Deus que acaba achando outros deuses, outras idolatrias, idolatra a carreira, idolatra pessoas, idolatra relacionamento, muito engano. É um engano muito terrível. Eu já estive nesse lugar. Porque numa engrenagem, né? Essa engrenagem, quando Deus está fora do centro, a gente vai ter que colocar outra coisa nesse centro. E aí, quando Deus entra, quando olha para Jesus, aí a coisa toda muda. E aí muda tudo. Muda tudo, porque ele fez isso com a minha vida também. Eu procurava em todo tipo de religião. Eu sei que é muito engano, né, que a gente vê. Porque, não é que a gente está falando, poxa, eu mesmo que detenho o conhecimento da verdadeira. Não, mas é a Bíblia. A gente está falando da Bíblia, né? E antes de você, eu sei que estou interrompendo você, Tati, mas... gente, estamos aqui no nosso bate-papo. Eu estou em casa com a minha amiga. Estamos em casa. Mas eu estava falando com você, a gente conversou um pouquinho, né? No WhatsApp e tudo mais que a gente conversou. E eu falei, Tati, Deus me deu uma palavra para o nosso podcast. Sim. E quando eu falei, né? Eu falei diante do Senhor Jesus, toda a história que Tati, eu sei que você vai falar muita coisa da sua história, né? Mas Deus me deu naquela hora que a gente se falou uma palavra que está em Apocalipse, capítulo 21. Eu quero ler antes de interrompendo você, mas tem tudo a ver com o que você de Deus falou. Está sempre em primeiro lugar. Tudo está em primeiro lugar antes de qualquer coisa. Mas eu vou ler então Apocalipse, capítulo 21, que diz assim: E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitarão, e eles serão seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará dos seus olhos toda a lágrima,
E não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. Oi, me arrepiei! Que lindo, porque me arrepiei. Deus não se engana, né? Deus não é por acaso, não existe por acaso. Meu Deus, que palavra é essa? Tem um louvor que é baseado em Apocalipse 21:4, que ele diz assim, que nas ruas serão de ouro e de cristal. E exatamente quando minha mãe faleceu em 2020, no meio da pandemia, eu estava de Covid, trancada num quarto, ou melhor, isolada num quarto, porque era aquela época do auge da pandemia, onde ninguém podia ver ninguém, eu recebia comida assim na porta. Meu Deus. Esse louvor me sustentou. E me sustentou para escrever esse livro. Mas uma coisa por vez, calma, né? Eu quero saber tudo. Exatamente, porque nós estamos na parte de assim, o que me levou a encontrar Jesus, né? 2012 entrei nessa busca do autoconhecimento, comecei a estudar, fiz a parte do coach, que hoje o povo massacra tanto o coach, mas eu digo assim, foi exatamente num processo de coach que eu despertei para conhecer a Jesus. Uau, Tati! Foi assim que me despertou, porque tem um momento nessa roda da vida que fala sobre como é que está você com a espiritualidade, com Deus. E ali que eu fui entendendo que eu estava idolatrando muitos deuses, mas não existia esse Deus para mim ainda, que era o caminho, não um caminho. Uau, que forte. O caminho, a verdade, a vida. Eita! Não é um dos caminhos, ele é o caminho. Aleluia. E passaram-se alguns anos, quando eu, em 2018, isso 6 anos depois, né? 2012 eu tive esse contato com o desenvolvimento pessoal, com o coach. Depois, em 2018, eu estava tomando banho para ir ao consultório. E aí eu dizia assim, foi uma voz que me disse, mas aí o Espírito Santo disse assim: de onde vem o meu socorro? Eu disse, meu Deus, o que é isso? Eu já vi isso em algum lugar, mas de onde vem esse socorro? E aí eu fui saber que é num salmo. Eu fui entender um salmo, de onde vem o meu socorro. Meu socorro vem do Senhor. Olha para isso como eu tô. E eu, sem entender direito, liguei com uma prima que foi usada por Deus para chegar à minha casa. E aí é uma história bem longa também, vamos encurtá-la. No outro dia eu fui tomar banho de novo. E aí eu ouvi assim, exatamente: você precisa honrar seus antepassados. Eu disse, meus, que loucura! Eu tenho que ir para Serrinha, a cidade onde eu nasci. Você é de Serrinha. A gente está falando aqui da Bahia, pessoal, de Serrinha. Um abraço, interior sertão, né? E as pessoas sempre acham que eu não sou nem daqui. Você mora fora? Você é de fora? Todo mundo acha isso. E eu vim dessa cidade, e o que eu fiz? Eu liguei para essa prima e disse, eu quero encontrar a missionária que você tanto fala para mim. E sua prima já estava pregando para você, já falando. Olha como já Deus tocava. Usa. Foi usada para estar na minha casa. E aí eu fui, peguei o carro e dirigi até Serrinha. Chegando lá, conversei com essa missionária e disse, a senhora sabe por que eu vim aqui? Eu vim para subir o monte. E ela estava com um problema na perna, usando uma bengala. E ela disse assim, pronto, se você veio aqui para subir o monte, eu vou subir o monte com você. Subimos o monte. E lá, no topo do monte, na cidade onde eu nasci, olhando para toda a cidade, eu disse a Deus que eu honrava todos os meus antepassados, porque nós somos filha de alguém, neta de alguém, bisneta de alguém e por aí vai. Eu honrava toda a minha família, mas a partir daquele dia, só Jesus na minha vida. Que a crença delas, que me foi ensinada, não era mais o que ia dirigir a minha vida. Uau! E ao descer o monte, eu disse a Deus, Deus, retira de mim tudo que não está alinhado com a tua vontade na minha vida. E ali a minha casa começou a cair. Que oração perigosa, amiga! Eu não sabia, assim,
eu digo que... Mas você foi meu muito inconsciente gritou. arrojada. O inconsciente gritou. Mas eu não tinha essa consciência e tudo começou ao meu ver, desmoronar. E hoje eu entendo que era o que Deus queria restaurar. Meu Deus. Mas não foi fácil passar por esse processo. Não foi fácil vivenciar esse processo. Sim. Não foi fácil conhecer uma Tatiana que estava lá dentro, mas eu não conhecia essa Tatiana. Eu conhecia a Tatiana autossuficiente, que trabalhava mais de 10 horas por dia. A Tatiana... Você é filha única, Tati? Não, eu sou a mais velha. A mais velha. Eu tenho uma irmã e um irmão. Sim. E sou mãe de filho único. Sim. Né? Eles estão em Serrinha ou eles já vieram para a capital? Não, já? Eu só fiz nascer em Serrinha. Eu não morei em Serrinha, sim, não. Sim. Eu e minha irmã nascemos lá e meu irmão nasceu em Alagoinhas. Mas logo meu pai mudou, então a gente só fez mesmo nascer. Nascer lá. Você falou algo que me chamou a atenção. Você falou que a figura paterna é algo que eu acho muito interessante que você falou. E essa relação da figura paterna com eu espelho quem é Deus, né? A partir de quem é o meu pai terreno. É. E muitas vezes a gente está falando com uma audiência, Tati, que eu sei que você tem, né, essa experiência da questão do seu pai, que hoje você falou, Déa, vem muita gente, Andréa, para mim hoje, com essa referência paterna, que hoje me traz para a pessoa uma imagem errônea de quem é Deus. Porque Deus é o nosso Pai Celestial. Ele é perfeito. Então, assim, como é que você pode explicar isso para a gente? Existe alguma coisa que embasou você para você falar, Andréa, olha, realmente isso é algo que é concreto. Quando a gente tem uma referência errada do nosso pai, por exemplo... às vezes na nossa audiência tem um pai que às vezes é um pouco grosseiro, é um pai distante, né? O que você poderia falar para a nossa audiência, para essa mulher, essa menina que está em casa, que tem essa figura paterna distorcida, sabe? Terrena. Sim. Como é que você poderia falar isso para a gente melhor? Eu fui entender, fazendo o gancho com a história da minha mãe, eu fui entender assim, minha mãe perdeu o pai aos 7 anos de idade. E minha avó pediu a ela que vestisse o pai morto aos 7 anos de idade, ajudasse ela a vestir. Então, sabe essa história que eu sempre ouvi minha mãe falar? Tios que rejeitaram, minha avó ficou viúva com 38 anos de idade, com 3 filhas. Então, elas foram rejeitadas, elas passaram muitas dificuldades, até a pensão sair, tiveram muitas dificuldades de todas as ordens. Sim, né? E uma coisa que me chamava muita atenção é que no casamento da minha mãe, eu ouvia ela chamando o meu pai, o marido dela, de pai. Ô pai, ô pai. E só depois é que a gente vai ligando os fatos, né? Eu não liguei os fatos logo. E a psicanálise foi me ajudando. Então, assim, a minha cabeça... são tantas ideias ao mesmo tempo que eu tenho que coordenar aqui, porque minha cabeça é elétrica. Sou meio elétrica. Eu tenho que fazer, assim, todo um checklist do que eu tenho que... do raciocínio. Eu entendo. Mas, assim, eu ouvi da minha mãe essa história. E como é que eu fui entendendo isso? Eu achava no começo que eu estava meio maluca. Porque, lembra que eu disse a você que eu comecei, antes da psicanálise, eu comecei com desenvolvimento pessoal. E aí, fazendo as sessões de mentoria com as mulheres que chegavam a mim, homens também, mas a maioria mulheres, nas sessões ali de mentoria, elas queriam aumentar a capacidade de trabalho, elas queriam mais dinheiro, elas queriam se sobressair, elas queriam tudo o que eu já quis. E tudo que eu, naquele momento, eu era aquela imagem que correspondia onde elas queriam chegar, né? Uma clínica renomada, nome na odontologia, dava aula em pós-graduação, na graduação, tudo isso. Então, minhas primeiras clientes foram mulheres e dentistas. E aí eu fui percebendo que o que as impedia de conseguir resultados não era tão somente estabelecer horário de acordar ou o que é que você vai fazer. Sabe como é aquela coisa? Autocuidado. Isso. Né? Aí eu fui vendo que era uma coisa mais profunda. E aí, quando eu começava a falar e trazê-las para uma realidade, o que aconteceu, como foi infância, como foi pai, como foi mãe, eu comecei a identificar uma ferida paterna. Entendi. Eu comecei a identificar, e eu disse assim, meu Deus,
E agora, como é que eu vou mexer chegar nesse lugar, nessas mulheres? E o que é que me dá autoridade? Autoridade não é no sentido de ter essa força poderosa, não, mas o que poderia me levar a ir em águas tão profundas? Por isso que eu fui para a psicanálise. Entendi. Porque eu vi que era um inconsciente que estava falando, gritando. Gritando, na verdade. Como já gritou em mim também, como já gritou em minha mãe também. E foi assim que eu fui cada vez mais me aprofundando. E você tinha textos que você te embasava, assim, por exemplo, na Bíblia? Por exemplo, ai meu Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu filho unigênito, né? Sim. Ele é um pai, que ele entregou o seu próprio filho. Sim. Eu sei que na psicanálise a gente não pode também envolver, porque tem, né, toda uma conduta terapêutica, mas a gente como mulher de Deus, você como mulher do Senhor, acaba, né, que você coloca ali de uma forma espiritual, mas colocando, olha, sabia que Deus é o seu pai? Sabia que, né? Eu não sei como é que seria isso. Mas na psicanálise, como ela não tem um regimento como a psicologia, que tem um conselho, como a odontologia, então, só que a psicanálise, eu gosto muito da obra do Jung. Porque o Jung, ele foi filho de pastores. Mas o Jung, ele traz a espiritualidade para trabalhar essa mente humana. Sim. E isso nos dá a liberdade de estar aqui embasada também na palavra de Deus. Sim. E o que me chama muita atenção quando eu comecei a perceber que tudo tem a ver com relacionamento. Primeiro, o relacionamento com Deus. Segundo, o relacionamento com nós mesmos, amar o próximo como a ti mesmo. Sim. Para que depois a gente consiga estar amando, porque amar é uma decisão. E aí me veio em Gênesis assim, não é bom que o homem esteja só. Eu vou dar a ele uma companheira, uma ajudadora, que é tão mal interpretado isso, né? E aí vem Gênesis, depois vem, larga o homem, pai e mãe, para que ele possa construir a sua própria família. E de onde vinham esses entraves, de onde vinham essas dores, se não de relacionamentos, se não da base que é a família. Muito bom, amei. Porque a base vem daí, aí eu comecei a me arrepiar falando. O bom daqui é um bate-papo, então a gente pode deixar livremente. Então, veio muito assim. E entre esse lugar de Deus ter criado, Deus ter criado o homem, criou a mulher porque ele não podia estar sozinho, vem uma mulher que essa mulher que usa de uma autossuficiência. E essa autossuficiência fez com que o pecado existisse, que Eva vem, usa da autossuficiência, perdão, estou batendo aqui. Ela usa dessa autossuficiência, come de um fruto que não era para comer. Ainda dá para o marido. E aí ela oferece esse marido para ver a força que tem uma mulher numa relação, né? Para como é forte essa relação. E a partir daí, depois, logo mais, né? Depois, esse homem sai de casa, constitui essa família. Constitui essa família, para que mais tarde venha lá em Eclesiastes, porque um cordão forte é um de 3 dobras. Esse é o cordão forte. Deus tem que estar nessa relação. Centro, né? E aí, onde é que esteve Deus nessas relações que tem fraturas? Nessas relações, que é como uma casa. Sabe uma casa que a gente começa a identificar uma infiltração? Até ela aparecer, a parede ficar toda preta, ela começou de pouquinho. Pequenas rachaduras, né? Pequenas rachaduras. Amei. E aí essas feridas vêm à tona. E essas casas, elas se desmoronam. E eu vi a minha casa desmoronar. Eita, é muita coisa, viu? Eu quero saber, quando você desceu daquele monte. Você fala assim, Andréa, tomei as decisões da minha vida, assim. O que você sentiu, assim, após aquela tomada de decisão? Quantas mulheres hoje estão vendo suas vidas? Aí você vai poder falar um pouquinho essa parte matrimonial também. E do livro que eu estou vendo aí. Eu quero saber mais sobre esse livro, né? Sobre sua mãezinha. Vamos lá. Mas assim, após a tomada de decisão, falar, olha, eu não posso caminhar sem Jesus. Eu desci daquele monte, Andréa, e minha vida, eu falei, olha, eu vou, de forma prática, o que você começou a fazer? Como é que foram os caminhos
de forma prática, uma aplicabilidade prática para nossa amiga que está lá em casa, muitas vezes deitada, até em depressão, porque eu recebo tantas mensagens, Tati, e muitas vezes, Andréia, eu não consigo nem levantar. Eu vejo, às vezes a gente responde com o coração partido, muitas mensagens aqui no YouTube. Se você não está mandando, manda aí de onde você está falando aí pra gente saber aqui e orar por você. E o que é que você tem passado? Manda aí o seu pedido de oração. Por quê? Porque esse pedido de oração, nós temos uma equipe que a gente vai orar por você. Então, coloque o seu pedido. Às vezes você está passando alguma depressão, síndrome do pânico. Quantas síndrome do pânico? E quantos transtornos de ansiedade? Então, o que é que a gente pode falar para essa mulher, assim, de forma prática? Olha, eu desci daquele monte, André, você falou. E eu falei assim, olha, eu vou honrar, meus descendentes, minha descendência, minha mãe, minha avó, mas agora eu vou andar de forma diferente. Eu quero andar agora com Jesus, E isso impactou em que a sua vida? Me conta aí. Tudo. Tudo, impactou tudo. Porque, assim, você falou de duas coisas muito interessantes, a ansiedade e a depressão, A depressão, as pessoas falam, porque é excesso de passado. Na verdade, é ausência de sentido da vida. Quando você entende que não faz mais sentido. Então, a depressão, ela está ligada a nessa necessidade da vida ter sentido. Sim. Então, quando a pessoa acha que a vida perdeu o sentido. E ansiedade é o controle. Eu não controlo. Uau. E eu não, naquele momento, meu início de aprendizado, seria muita pretensão dizer que eu já tinha entendido naquela hora. Sim. Meu início do aprendizado foi exatamente entender que o controle não era meu. E eu sempre fui a pessoa que esteve à frente, controlando, achando que estava controlando, Então, pronto, agora que o controle não é mais meu. E as coisas foram acontecendo. Eu já estava trabalhando, estava numa clínica. À época, eu era casada, então nós éramos sócios da clínica. E eu já havia preparado a minha saída de alguns lugares na odontologia, porque eu já queria me dedicar. Uma das coisas que mexeu muito comigo, assim, só um parêntese aqui, Andréa, eu lembro que no primeiro semestre de odontologia, eu assisti a um filme na faculdade que eu fiz, era obrigado a matéria psicologia. A maioria das faculdades, ela é optativa. Sim. Na minha faculdade era obrigatória. Fisioterapia também é obrigatória. E eu assisti um filme, Um Estranho no Ninho. Jack Nicholson, ele interpretava um homem que não queria prestar serviço, eu acho que na prisão. E aí ele foi para esse lugar psiquiátrico. Mas o que me chamou a atenção não era tanto a história dele. Me chamou a atenção a enfermeira, que era a chefona do lugar, era quem mandava em tudo. Aquela mulher era rígida. Aquela mulher trazia uma competência que gritava. Em algumas cenas ela mostrava o feminino dela, mas ela fazia aquele papel da durona, da autossuficiente. E eu guardei isso na minha memória. Claro que naquela época, eu tinha 20 e poucos anos, só de formada já são 33, quase 40 anos atrás, eu não tive essa percepção de hoje. Hoje mas que tudo se encaixa, hoje tudo se encaixa. Hoje é. E quando você diz assim, o que mudou? Mudou tudo. Porque eu estava me preparando para já deixar alguns lugares que eu estava trabalhando na odontologia, inclusive a clínica, onde, à época, eu era casada, então nós éramos uns dos sócios da clínica, e eu, logo depois que eu desci do monte, eu saí dessa clínica, que eu já trabalhava há mais de 20 anos. Eu já tomei essa decisão. Por quê? E por qual a relação disso tudo com o filme? Porque ali eu estava me permitindo Deus tratar a minha essência. E eu poder trabalhar com a área da mente humana, usando filmes que é o que eu me identifico muito. Ou seja, era Deus trabalhar em mim, não só a área profissional, mas um ministério a partir da minha cura. Uau! A partir da minha cura. E foi assim que eu comecei. Aí Deus começou a mudar meus ambientes, começou a mudar pessoas, começou a mudar a geografia.
Isso 2018. 18, 2018, aí eu cheguei na igreja assim meio perdida, não sabia para que igreja eu ia, o que era. Aí cheguei num culto, o pastor, ele também é filósofo, e aí quando terminou eu fiz, poxa, eu gostei do que o senhor disse. Aí ele disse assim, você veio como para aqui? Eu fiz sozinha. Meu Deus! Aí ele, quem lhe trouxe? Assim, como foi? Eu falei, não, quem me trouxe foi Deus. Amém! Pastor Álvaro, um queridíssimo, que né? Antes disso, eu tive um pastor na cidade de Candeias, onde eu atuei muitos anos. Sim. Esse pastor é um querido meu até hoje. Ele continua cuidando de mim como ovelha, ainda que eu não faça lindo, parte, né, desse lugar. Mas é um querido, pastor Ornelas. E muitas pessoas que chegaram, né? Muitas pessoas maravilhosas que chegaram à minha vida. E assim eu fui vendo como tudo mudou. Mas eu não sabia o que estava por acontecer. 2019, meu pai teve um diagnóstico de câncer, teve um mal-estar súbito. E aí ficou internado em coma, foi bem difícil, foram 3 meses muito difíceis. Minha mãe também, que já estava sob um processo, né, lutando com câncer há mais de 10 anos, então naquele momento leva minha mãe... Você cuidava da sua mãe todos nós, passou a cuidar do seu pai. Isso, eu e meus irmãos, né, graças a Deus nós tivemos essa cumplicidade, essa parceria. Graças a Deus. E aí, 2020, minha mãe falece. No meio da pandemia. No meio da pandemia mesmo. Eu passei um mês dentro do hospital, sem ver ninguém, aquela, né? Muito difícil. Mas, assim, eu e ela sabíamos. Quando ela foi nessa última vez que ela foi internada, nós fizemos uma oração antes dela ir para o centro cirúrgico. Eu fiz, manhã bem baiano, né? Manhã, o que é diferente agora? Ela fez, tudo está diferente, minha filha. Talvez eu não volte. E eu sabia, a cada momento que eu estive com ela, eu senti, o Espírito Santo tinha me avisado. Uau. E aí, quando eu voltei para casa, e o bem doloroso é que no meio desse cenário, o meu casamento de 26 anos estava desmoronando. Meu Deus. Foi tudo junto. Tudo ao mesmo tempo. E ano a perda da sua mãe... Não, o seu pai foi diagnosticado 2019, meu pai ficou ótimo, né? Tá bem, tá vivo hoje, 85 anos, muito feliz, graças a Deus. Minha mãe faleceu em 2020, meu casamento deu sinais de bem... Já estava dando sinais, mas foi bem... Naquele momento ali, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Aí nasceu o ministério de Tatiana Vajão. Aí, nesse momento, eu disse, como é que eu vou lidar com essa dor? E aí, meu filho disse assim para mim, mãe, você não sempre disse que queria escrever um livro? Ele me disse isso numa noite. Eu estava no escritório da minha casa. Ele está com quantos anos? Agora, 28. Que lindo. E aí, eu disse assim... Ele fez, mãe... O que está precisando para você escrever esse seu livro? Naquela noite, eu não dormi. Eu virei à madrugada e comecei a escrever o livro. Eu escrevi esse livro em um mês e meio, no máximo. Mostra esse livro aí, maravilhoso, gente. Aqui, para que eu olho. É um presente para mim, tá bom, gente? Isso é o seu exemplar. Então... Quem quiser adquirir também, né, Tati? Como é que faz? Depois vai entrar aqui nesse Pode entrar link. Em contato aqui comigo, que eu tenho alguns exemplares físicos e está na Amazon. Ele está na Amazon. Eu vou mostrar. E esse livro foi uma forma de lidar... Deixa eu mostrar ele. Oh, meu Deus, que lindo! Em nome da mãe. Vai dar se ele puder enquadrar direitinho, em nome da mãe, gente. Isso. Adquira aí. Olha que lindo, tá vendo? Isso. Honrando a mãezinha dela. Foi a última foto que nós fizemos juntas. Mas assim, é interessante que eu fiz... Vou ficar para mim. Esse é o seu exemplar. É interessante, minha mãe fez parte de todas as etapas da minha vida de uma forma muito eficaz, né? Assim, de uma forma... Foi uma mãezona. Que lindo. Mas é interessante, né? Me fez lembrar o rei Davi. Quando Davi quis construir o templo, Deus permitiu que ele construísse o templo. Mas não seria... Deus disse a ele que ele teria o templo, mas não seria ele quem construiria o templo. Muito, muito. Foi Salomão. Foi Salomão. Então, eu lidei com o luto dessa forma. Uhum. Até aqui me ajudou o Senhor e até aqui ela esteve comigo. A partir daqui é o legado dela, que vive em mim.
E assim, veio um desdobramento, aí esse livro conta a história dela em paralelo com a minha história, fala como eu fui muitas vezes deselegante, como eu não fui essa mulher tão sábia, como eu não fui essa mulher virtuosa. Enquanto filha, você está falando? Não, enquanto filha, não. Enquanto filha, nós tivemos uma relação linda. Mas enquanto mulher, enquanto esse feminino, enquanto essa necessidade de provar, como eu vejo, você perguntou o que dizer essas mulheres, às vezes que estão na depressão ou na ansiedade, o quanto a gente deprime porque a gente transformamos a produtividade na nossa identidade. Uau. E esse é um grande erro. É um grande erro da mulher do século XXI, né, Tati? Porque você, na verdade, vale pelo que você produz, o que você tem que ter isso. Né, metas muito altas e você tem que galgar. E eu já me vi muitas vezes nessa... vivi assim. Eu vivi assim, não dá para parar. Não dá para parar. E aí vem a ansiedade, porque você tem um controle, sou eu quem controlo, se eu não fizer, ninguém faz, se não for desse jeito, ele não faz. E aí o que acontece, essa mulher, e aí a gente já vai entrar um pouco na psicanálise, vai trazer a psicologia analítica do Jung. Ele diz o quê? Essa mulher, ela toma um papel masculino, que é tão hoje polêmico dizer isso, né? Porque agora a mulher pode tudo, mas assim, a mulher tem que se entender. O empoderamento da mulher, né? A gente tem que se entender feminina para que o homem faça o papel dele. E aí essa mulher que está ferida no paterno, ela quer provar inconscientemente ao pai que o que ele não deu, ela mesma se dá. Ela mesma se protege, ela mesma se faz a provisão, ela mesma é quem dá a presença em si. E aí essa mulher assume um papel que ela quer muito ser protegida, mas ela não sabe se permitir ser protegida. Porque ela protegeu tanto, que hoje, né, eu fui criada, eu acredito, sabe, aqui, fazendo a terapia, uma análise, mas assim, é mesmo, porque muitos anos, na verdade, se a gente for parar para pensar, a mulher de hoje, né, a mulher da minha geração, da nossa geração, ela foi criada, olha, você não vai depender de homem. Isso. Eu fui criada assim. Vim de um lar onde meus pais se separaram, eu tinha 12 anos, então eu tinha que cuidar da minha irmãzinha menor, e aí cedo eu fui trabalhar, fui vender coisa, fui providenciar, fui fazer muitos eventos, e aí corri para música secular, e porque eu não podia depender de ninguém, então eu tinha que, eu mesmo vou me prover. Você não pode depender de ninguém. Então, é isso mesmo, para desconstruir isso biblicamente, é você se submeter mesmo, é obediência à palavra, não tem. É quando a Deus... É aquela coisa de Romanos 12, né? Que você é mudança da mente. Eu sei que você gosta muito desse texto. É o que sustenta a minha mudança. Foi exatamente isso. A metanoia. Não nos amoldeis com o padrão deste mundo. Aleluia, porque o padrão do mundo é dizer a mulher pode, a mulher ela faz o que ela quer, e aí você se perde de si mesma. No filme, aquela enfermeira estava perdida dela mesma. Ela precisava de um controle. Eu me perdi de mim mesma. Uau. E quando chegam mulheres, e isso não foi logo, porque a dor do divórcio é uma dor bem difícil, porque a dor de uma perda por morte é aquela pessoa que você não vai ver mais. Sim. Mas a dor do divórcio é aquela pessoa que você encontra ali na esquina. Uau. Muito difícil. É difícil. E você superou isso... baseado na Bíblia, né? Você teve o auxílio, o socorro bem presente. No alto. Que o Senhor já ministrou para você naquele chuveiro. Exatamente. Eu estou aqui começando a gente vai juntando as peças, né? É como um grande mosaico, a gente vai botando as pecinhas. E ele foi e falou assim, filha, antecipadamente eu estou te dizendo que o teu socorro vem de mim. Né? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E ele é o teu socorro, né? Eu entendo assim. Para essa casa que desmoronou totalmente. Uau. Essa casa linda que eu vivia, linda mesmo, esteticamente muito bonita, mas essa casa interna desmorona. Porque o divórcio é um tema, né, difícil de falar, mas hoje eu me proponho a falar sobre a prevenção ao divórcio. Essa é justamente como você aborda. Você me falou, Andréa, eu previno o divórcio, já me falando como você não se divorciar, mulher.
como não aconteceu o divórcio na sua casa. Ei, acorda, um alerta, né? Isso foi muito louco na minha cabeça. Uau! Pense aí, eu fritando os miolos. Sim. Eu dizia assim, meu Deus, como é que eu vou falar disso se eu estou divorciada? Sim. Eu não sou divorciada, não é minha identidade. Uhum. Eu estou divorciada, Sim. né? É uma passagem. Eu digo, mas como é que eu vou fazer isso? E o Espírito Santo me disse, quem poderia dizer, se não para prevenir algo de quem passou por isso? Que Deus. Né? E eu fui criada com a instituição casamento muito sólida. Meus pais ficaram casados há 55 anos e foi pela morte de minha mãe que, né? Meu pai hoje é viúvo. Minha irmã é casada há 37 anos. Então eu tive referências muito de perto de casamentos firmados na rocha. E aí você se questiona, você se culpa, por que comigo não? Por que agora que eu fui olhar para Jesus, tudo isso desmoronou? Dá um nó na cabeça. Imagino, dá um nó na cabeça. Assim, como assim? Que agora que eu tô me propondo a ser a mulher virtuosa. E aí a gente vai entendendo as conexões de Deus, né? E eu sou muito respeitosa. Hoje eu ensino às mulheres duas coisas. Não falem mal dos seus maridos. Não falem mal dos seus ex-maridos. Ainda que tenha pertinência a algumas falas. Mas a gente tem que saber com quem fala. De que forma falamos. Falar com Deus lá no escurinho, lá no quarto. Falar com o terapeuta. Falar com um pastor, uma pastora que tem como lhe aconselhar, porque o povo perece porque não tem bons conselheiros. Então, saber como tratar isso. E hoje eu ajudo mulheres. Não estou aqui fazendo, Andréa, essa coisa de eu estou aqui em casa sendo violentada fisicamente. Não é isso que eu estou dizendo. Não. Hoje eu previno o divórcio, previno não é muita prepotência, mas eu ajudo mulheres, a casais, a prevenirem o divórcio em casamentos, em alianças que estão precisando de ajustes, estão precisando curar feridas emocionais. Porque foi ali que foi a sua ferida que Deus trouxe, né? A gente estava conversando pelo telefone, porque a palavra do Senhor diz que com a mesma consolação que eu fui consolada, agora eu vou consolar as outras mulheres. Totalmente legítimo isso que você está falando. Claro que a gente sabe, né, como você falou, as exceções, tem exceções, né, que o casamento é indissolúvel perante o Senhor. É como a gente estava conversando, falando, olha, André, eu sei, e eu não tive como, né? Porque tem coisas que não dependem. Eu digo o seguinte, Andréa, eu só posso me responsabilizar pelos meus 50%. Sim. Com meus erros e os meus acertos. Mas eu não posso ser responsável pelos 50% da outra parte. Sim, entendi. Eu não posso fazer isso, porque assim, um quer um caminho. Um teve um encontro como Paulo teve com Jesus a caminho de Damasco, viu a luz, mas o outro não está se propondo a ter esse encontro. E a lei mosaica diz o quê? O divórcio foi permitido pela dureza do coração do homem. Uau. Ele legaliza o divórcio, sim. né? Por conta de traição, por conta do que hoje não faz com que dois andem... A violência, né, que você falou também. Eu não estou aqui falando nesse viés, que fique muito claro. Claro. Né? Mas tratar mulheres, tratar casais, que tem uma aliança ali, e que o orgulho pode estar impedindo que você se renda. Uau. Que você se renda a Jesus, que você se renda, porque quando a gente... Jesus é tão bacana, eu digo assim, que é gente boa, né? Jesus é muito bom. E que eu digo o seguinte, se Deus criou, nos proporcionou ter médicos, dentistas, fisioterapeutas, advogados, o pessoal da limpeza, qualquer profissão que seja, professores, ele também permitiu que existissem os psicólogos, os psicanalistas, os terapeutas. Para quê? Para que a gente possa ajudar na cura da alma humana. Muito bom. Prevenir que essa casa caia. Entendeu? Passar por os cômodos dessa casa. Passar pela sala, onde muitas vezes está parecendo que está tudo bem.
Tá tudo arrumadinho, mas passar no tudo quarto, bagunçado. que é o lugar da intimidade desse casal. Passar por essa cozinha, que é o lugar onde se faz as refeições e onde se senta à mesa para diálogos muitas vezes que não estão existindo. Uau! Passar pelo Muito corredor. Corredor é lugar de passagem. Corredor é o lugar estreito, onde une todos os cômodos da casa. Uau, muito bom. E passar lá no banheiro, onde muitas mulheres choram, onde as lágrimas do chuveiro estão lá junto, derramando, como aconteceu, como eu fiz várias vezes, para que depois você enxugue e faça de conta que não está sendo percebida. No chuveiro, nós estamos desnudas. Nos lavando. Ali, né? Fazendo até um paralelo à palavra de Deus também, que a gente está ali. Exatamente, lavando. Né? Nos lava. As lágrimas, né? Uau. E assim, chegar em uma área que eu vi muito nessa área, assim, o que mudou? Mudou tudo. Sim. Mudei de cidade, mudei de estado, fui para São Paulo numa missão, né, com meu filho. Depois, Deus me moveu, eu fui para os Estados Unidos. Uau, que né? legal. E foi uma experiência maravilhosa morar lá. E o que acontece? Nos Estados Unidos eu pude perceber uma coisa muito importante. Eles usam os porões. Nos filmes tem muitas casas com os porões, né? Como são os porões? Você desce uma escada que fica abaixo do nível do solo, ou seja, o inconsciente. Uau. E lá tem muitos storages, que são os lugares onde muitos americanos alugam espaços para guardar coisas. E aí eu comecei a observar, né? Olhando os storages e os basement, que são os porões, né? Os storages, eles guardam coisas em caixas com o nome do que tem ali. Né? Aqui tem tal coisa, aqui tem tal coisa. Ou seja, eu acesso quando eu quero. E na psicanálise a gente fala que isso são as coisas que estão suprimidas. Ou seja, eu não quero falar desse assunto agora. Eu até sei disso, mas eu não quero falar sobre isso agora. A gente faz muito eu não quero falar hein? muito sobre meu pai, não. Essa semana eu estava atendendo uma pessoa que quando o líder dela deu um retorno, um feedback sobre determinadas situações, aí quando ela trouxe para a sessão... Não, mas eu não quero falar disso, não. Essa área não, isso aqui não. Jesus? E era exatamente onde você ia chegar num lugar... Sim, será que a gente não faz isso com Jesus também, amiga? Será? Com certeza, ele confronta o tempo todo. Existe uma pessoa mais elegante do que Jesus? E ele nos confronta o tempo todo? E ali, quando eu cheguei naquele lugar, ela estava super... O que acontece? Nos depósitos, a gente suprime, a gente deixa... Eu não quero falar disso agora, não. Ou seja, eu não quero falar sobre autoridade. Uau. Eu não quero falar em quem pode me dizer alguma coisa que vai me remeter ao que está lá guardado no inconsciente. E me ferir de novo, porão. Né? Eita, basement. Porque nos basement, o que acontece? No basement, o que acontece? Lá tem coisas que a gente deixa que não se dá conta que estão lá. A gente não lembra que está lá. Assim é no inconsciente. Aí vem alguma situação que traz aquilo à memória. Só que você não tem consciência. Por isso que quando a pessoa assim, me disseram assim, Tati, como é que você vai fazer as mulheres entenderem sobre ferida paterna? Sim. Porque as pessoas não têm consciência que é uma ferida paterna. Mas eu vou levando a vida, né? Eu vou levando e vou colocando lá debaixo do tapete. E o que é perceptível são os sintomas. Sim. E na psicanálise a gente ajuda a chegar nas causas. Eita, meu Deus, é muita coisa maravilhosa. E aí vem os porões e vem os depósitos. Será que tem algum... Porque assim, eu quero saber que a gente tem muita coisa aqui para poder bater esse papo. É muito assunto. É muito assunto. É muito assunto. E eu quero saber se você quer um segundo tempo com Tatiana Varjão, porque a gente vai falar de outras coisas. Gente, você não tem noção. Essa mulher é uma terapeuta maravilhosa de mulheres que lida com muita coisa, porque tem bagagem para isso, né? Então, coloca aí, interaja comigo aqui, que não fiquem só nós duas aqui, mas coloca aí um segundo momento com Tati Varjão, para a gente falar de muito mais coisas. Você não está entendendo. Mulher de Deus, às vezes você está atravessando tantas coisas, até no casamento. Olha como Deus habilitou, né? Aparelhou, capacitou mulheres de Deus a fazer, né? A trazer
assuntos à luz da palavra de Deus. Não Sim. é qualquer conselho que você vai tomar, não, mulher do Senhor. Você vai se aconselhar com mulheres do Senhor, como Tatiana Vajão. Então, coloca aí, eu quero um segundo momento com Tati Vajão. Mas assim, eu quero saber, elegância emocional. Oi! O que é isso, Oi! meu Deus? Gente, tem um método chamado elegância emocional. Eu quero saber agora o que é isso. Elegância emocional. Vamos para a segunda parte, falar da elegância emocional. Eita, Como é que surgiu a elegância vamos. emocional? Só para concluir a parte da prevenção ao divórcio, eu gosto de ressaltar que nós podemos prevenir o divórcio quando essa mulher está solteira, para que ela observe os sinais. A paixão faz isso, a dopamina faz com que o estado de paixão faça com que a mulher não enxergue os sinais. Uau! E depois ela não enxerga os próprios sinais, porque ela não enxerga essa ferida emocional. Ela não enxerga que a ferida paterna faz com que ela crie uma checklist. Eu quero um homem de status, eu quero um homem bonito, eu quero um homem isso, eu quero um homem aquilo. E ela casa com o que ela idealizou desse homem, ao invés de casar com o que ele é em identidade. E com que Deus, planejou para essa mulher. Isso. Uau, muito bom. A prevenção dentro do casamento. Casais que decidam, mulheres que decidam se tratar, se conhecer, se permitir lá no fundo da alma. Que lindo, gente. Para que esses casamentos encontrem salvação e restauração. E mulheres divorciadas, para que essas mulheres, estando curadas, elas possam estar casando de novo. Sim, glória a Deus. Não é isso? Muito bom. A mulher samaritana teve 5 maridos e o sexto não era dela. Eita. Mas quando ela olha para Jesus, olhando para Jesus, ela tem a identidade dela curada. E ali ele estava ajudando a prevenir mais um divórcio. Então Jesus já prevenia o divórcio. Sim. Começou a trazer, na verdade, algo, né, à luz do que ele tinha para ela. Do que ele Olha, tinha para ela. Você não é casada nem com esse sexto aí. Vá consertar a sua vida. Exatamente. Né? Mas assim, eu fico assim maravilhada com o que Deus faz, né? Porque eu estava aquele texto que eu trouxe pra gente, de Apocalipse capítulo 21. Tem outra parte que eu quero ler, porque vindo a sua história, né? A história de tantas mulheres que a gente acompanha, a gente às vezes pede oração, olha, Dea, ora por mim, meu casamento tá assim, eu não tô conseguindo mais falar, conversar, né? Não é que a gente queira dar nós somos super santas, estamos maravilhosos aqui, você às vezes não, porque a gente... é tudo igual. É tudo igual. Meu Deus. Olha, tá tudo somos igual. Mulheres correndo, sabe, atrás desses princípios bíblicos para o nosso casamento, mulher de Deus. Mas olha o que eu li aqui para a Tati, eu vou trazer aqui, eu li com Tatiana aqui, que é Apocalipse capítulo 21. Né? Porque você falando das dores, que ali nasceu o seu ministério, as dores também, né, me trouxeram um câncer, eu, na verdade, a partir de um câncer que eu tive há 10 anos, hoje eu também posso orar por pessoas, e eu ministro mesmo cura. Amém. Olha, confia que o Senhor Jesus, ele tem cura para você. Sempre o Senhor Jesus, ele é tão maravilhoso que ele não tem somente isso aqui. Né? O que eu costumo falar para as minhas amigas, minhas irmãs, né? E agora nós estamos fazendo agora os cafés, mulheres olhando para Jesus, eu creio que você vai estar. Mulher de Deus que está aqui em Salvador, eu quero você nesses cafés. Porque nesses cafés a gente tem falado tanta coisa. E ali a gente ministra cura, a gente ministra libertação. Muitas se convertem e aceitam Jesus Cristo, porque Jesus, ele é a nossa esperança, irmãos. E ele não tem só vida terrena pra gente, mulher de Deus. A sua vida é muito além. Existe uma vida eterna para você. Exatamente. Existe muito mais do que só vida terrena. E Tati estava falando aqui para mim sobre as dores. As dores que você já passou, eu passei. Mas esse versículo eu vou ratificar aqui nesse momento, que é o verso de número 4. E Deus limpará Tatiana Vajão e Andréa Lopes e todas as mulheres dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais clamor nem dor, porque já as primeiras coisas serão passadas. Sabe?
Eu queria muito ficar assim horas e horas, e eu Sim. creio que, né, a gente vai ter um segundo momento, porque você vai vir falar muito mais Sim. sobre, né, essa elegância emocional, porque eu sei que você é uma mulher muito elegante, mas a gente vai começar a encerrar, né, trazendo já uma saudade no nosso coração, né, porque foi um bate-papo tão Sim, gostoso. maravilhoso. E entendendo que Jesus tem a vida eterna, Sim. essa nova Jerusalém, Sim. que é algo que é para além da vida Sim. terrena, né? Sim. Muitas dores, Sim. mas que Jesus falou, olha, Tati, olha minha filha Tatiana, olha, Andréa, eu vou enxugar cada lágrima Sim. dos seus olhos, Sim. né? Porque eu tenho a vida eterna. E a gente vai fazer uma oração, sabe, Tati? Eu quero que você comece a falar também para essa mulher, né? Umas considerações finais para a gente encerrar esse nosso bate-papo que passou voando. Voando. Eu quero te dizer que elegância emocional é um método, a gente vai ter outra oportunidade, Sim. mas elegância emocional é esse momento que você é tocada. Uau. Elegância é fazer boas escolhas. A palavra vem daí, fazer as melhores escolhas. E elegância emocional foi um termo que Deus me deu, o Espírito Santo me deu numa madrugada em São Paulo. E assim criou o método que está na plataforma da Hotmart, é um curso. Elegância emocional são escolhas, que a gente pode escolher lidar com as nossas emoções, lidar com as nossas dores. Então, esse momento em que uma mulher se permite dizer assim, eu estou ouvindo aqui esse podcast e eu quero fazer diferente. Eu quero ter sabe, acionou aquele lugar que você faz uma escolha pela mudança. Aleluia, esse é o lugar da elegância emocional. Que E o que eu quero dizer para essas mulheres é que no momento em que ela olha para Jesus, ela se permite fazer essa escolha elegante. A primeira escolha elegante que você pode fazer é olhar para Jesus. Quando você olha para Jesus, você se permite ser cuidada, tratada, protegida. E nós, os psicanalistas, os terapeutas, só somos um veículo usado por Jesus para que a gente possa ajudar mulheres nessa trajetória. Que lindo! Ai, emocionante. Eu me emocionei muito, muito, muito ao longo desse podcast, porque vendo como Jesus restaurou a sua vida. Sim. Né? E é sobre restauração. E quem é mais especialista em pegar o vasinho de barro, né? E restaurar, e colar. E assim, eu fico maravilhada com esse Jesus que diz que há uma nova Jerusalém. Há um novo céu e uma nova terra, né, Tati? E há dentro de nós. Aleluia! Jesus é uma casa. Amém. Essa casa somos nós. Ele está aqui dentro. Ele habita em nós. Oh, glórias. Então, é fazer muito mais. Jesus não é somente uma casa, ele é o lar. Ele é esse lar acolhedor. E ele consegue passar por todos os nossos cômodos. Os cômodos da nossa alma. Aleluia! Eita, gente, esse podcast aqui tá demais. Tá muito emocionante, mas assim, a gente vai encerrar, Tati, né? Sim. Eu gostaria de ficar horas e horas e horas aqui, mas passou rápido e eu sei que a nossa audiência vai querer. De novo, Tatiana Varjão aqui, pra gente fazer um segundo momento, para aprofundar nessa elegância emocional, que esse método lindo, né, que você criou, e com a graça do Senhor, porque Ele te iluminou e tem iluminado, né? E a gente vai encerrar baseando a nossa oração hoje, a gente vai orar por você que está em casa. Talvez você esteja vendo todo esse bate-papo falando, olha, eu não consigo. Para mim não faz sentido. Talvez tudo que a gente está falando aqui não faça sentido. Sabe por quê? Porque você precisa dar o primeiro passo. Você precisa olhar, como Tati falou, como eu estou falando, para Jesus. Isso não é um jargão, querido. Isso aqui é sobre a presença do Espírito Santo. Isso aqui, esse bate-papo, é sobre a eternidade. O que é eternidade? Eu só penso aqui, eu só penso em ganhar dinheiro. Talvez você esteja hoje muito preocupado com os seus bens, muito preocupado com seus títulos, muito preocupado com isso aqui terreno. Olha,
O Espírito Santo está te dizendo hoje, olhe para o alto, olhe para a eternidade. Nós estamos aqui, esse canal está aqui para levar os seus olhos a olhar para a eternidade, queridos. Sua vida não se resume só aqui, só as dores dessa terra. Você quer fazer uma oração? Você quer entregar sua vida hoje ao Espírito Santo de Deus? Talvez hoje você não esteja realmente fazendo sentido para você esse bate-papo aqui, falando de transformação, falando de uma superação, de um divórcio, de um câncer, de uma perda. Talvez você precise hoje dar o primeiro passo na sua vida, mulher de Deus ou homem de Deus, que é entregar a sua vida aos pés do Salvador Jesus. Nós lemos aqui Apocalipse capítulo 21, dizendo, eu vi uma nova céu e uma nova terra. As coisas velhas passaram. Ele é o Deus que faz novas todas as coisas na sua vida e na minha. Ele fez isso na minha vida. Ele fez isso na vida de Tati Varjão. E ele quer fazer isso, ele deseja, querido, fazer isso na sua vida. Não é um conto, não é uma história. A volta de Jesus é breve. Nós estamos aqui para falar que existe um primeiro passo. Qual é o primeiro passo, Andréa? Entregue a tua vida ao Salvador Jesus. Reconhece-o. Reconhece em todos os seus caminhos. Reconheça que o nosso Jesus se entregou naquela cruz para te salvar, para me salvar. E isso já é o primeiro passo. Você quer entregar a sua vida diante do Salvador Jesus? O seu coração diante do Salvador, do amado Salvador Jesus? Eu quero fazer uma oração por você. Se você sentir no seu coração, você pode repetir, porque o tempo não pertence a você nem a mim. O tempo pertence a Deus. Você não tem o controle do seu tempo. Você não sabe se hoje mesmo é o seu último dia. Nós não sabemos. Então, que tal entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus, para que na volta dele você possa ir para a grande, maravilhosa Jerusalém, a nova Jerusalém que nós lemos aqui. As ruas são de ouro. Queridos, não existe nada mais maravilhoso que você levantar os seus olhos, tirar os seus olhos daqui da sua situação, das suas circunstâncias e colocar os seus olhos na eternidade, no que Deus tem para nós, porque o que Deus tem para nós é tudo tão grande, é tão grandioso, é tão eterno. Eu quero fazer uma oração por você. Nós queremos fazer uma oração por você agora. Abaixa a sua cabeça, se você sentir no seu coração, sabe? Dobre o seu joelho aí na sua casa, faça desse momento um momento de consagração, um momento de entrega. Ah, Senhor Jesus, nós vamos orar agora, amém? Entrega a tua vida ao Salvador e Cristo, o nosso Cristo Jesus, que em breve voltará. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, amado Pai Celestial, o Deus que faz novas todas as coisas, o Deus que nos prometeu que vai voltar, nós confiamos na promessa da sua vinda, o Deus que limpará dos nossos olhos todas as lágrimas, não existirá mais dor, não existirá mais lágrimas, Senhor, porque tudo será passado, tudo ficará para trás quando estivermos na nova Jerusalém. Ah, Senhor, o que o Senhor tem para nós é tão grande e nós queremos fazer parte disso. Pai, agora essa pessoa que quer se entregar ao Senhor, Pai, oh Espírito Santo, faz dela uma nova criatura, Senhor, porque o Senhor é o Deus que faz novas todas as coisas. Dá a ela uma nova história, como o Senhor tem feito nas nossas vidas. Pai, que ela possa ser cheia do teu Espírito, essa pessoa que está se entregando agora, Pai, possa ser cheia do Espírito Santo de Deus para estar pregando as boas novas. Usa essa pessoa que está se entregando, Senhor, capacita essa pessoa que está agora se entregando ao Senhor, Pai, pois ela agora é uma nova criatura. Escreve o nome dessa pessoa no livro da vida do Cordeiro, que é, sim, ela é filha de Deus agora, ó Senhor Jesus. Agora, Pai, oramos por cada família, Senhor, que precisa de restauração, cada lar, às vezes os casamentos estão sendo destruídos, Senhor, pelo inimigo das nossas almas. Entra com salvação, entra com perdão de pecados nessa casa, Senhor, dá uma nova história para essa família, para esse pai de família, para essa mãe de família. Pai, nós oramos aqui agradecidos, porque sabemos que a promessa
da sua vinda é tão breve. E nós pedimos ao Senhor, nos prepara, nos purifica e nos perdoa. E é em nome de Jesus que nós choramos. Amém, amém e amém. Aleluias! Você que entregou sua vida ao Salvador Jesus, você que reconheceu o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, agora você é filho, agora você é filha. Acredite, não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. Amém? Porque a palavra do Senhor diz que Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não receberam, mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder, queridos, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no nome de Jesus. Você agora é filho. Caminhe numa direção diferente. Caminhe agora com Jesus. Oh, me dê essa honra de saber. Se você entregou a vida ao Senhor Jesus, escreva para mim, Andréa, eu entreguei a minha vida ao Senhor Jesus. Nós vamos orar por você e deixe, por favor, seu pedido de oração. Nós vamos encerrar agora com minha Tati Varjão, minha maravilha. amiga. Esse tempo foi muito bom, minha amiga. Maravilhoso. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada por essa alegria de viver, esse ânimo que o Senhor tem te dado. Muito obrigada mesmo. Sou eu quem agradece que nós continuemos a olhar para Jesus, né? Rocha firme, é a rocha firme. E dizer, Andréa, que família é projeto de Deus. Aleluia, minha amiga. Oh, meu Deus, eu ficaria horas e horas. Então, vamos nos despedir. Fica na paz, fica na graça e no amor do nosso amado Salvador, porque nós estamos aqui, ó, sempre olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Deus abençoe a sua família. Até o próximo Olhando Podcast. Tchau!